mais uma live da série VRB Talks. O convidado de hoje é o Valdir Serafim, sócio da Nave, que é uma gestora especializada em fundos de ações, e o Valdir é um grande especialista em bolsa. Antes da Nave, ele foi gestor de renda variável da Condor, enfim, tem uma experiência grande no mercado, ele pode falar um pouco mais sobre isso quando a gente começar a entrevista. E para entrevistá-lo junto comigo, eu estou aqui com o Thiago Fernandes, que é CEO do VRB, Guilherme Ferraioli, diretor executivo da UBS Consenso, e Roberto Teixeira, que é sócio responsável pela XP Seguros. E para começar a live, eu queria chamar o Thiago, ele pode falar um pouco mais sobre essa iniciativa do VRB Talks e também sobre o Fundo VRB, que tem uma estratégia super interessante e apoia projetos sociais interessantes também. Thiago, quer falar um pouco? Juliana, obrigado pela introdução, queria agradecer pela parceria. A gente está muito feliz com a série VRB Talks, já são mais de 23 mil visualizações ao todo. A série a gente criou para aproximar os gestores investidos pelo VRB Previdência das pessoas, do público em geral, dos investidores. Tem muita inteligência agregada por trás do produto e, para quem não conhece, ele está disponível na plataforma da XP Investimentos, por R$5.000. Eu queria chamar a atenção para 3 características que o produto tem. A primeira é que, ao investir no veículo, você acessa grandes gestores de fortunas, alguns dos maiores do país, fazem parte do comitê UBS Consenso, a Turim, a Terra Capital, o diretor da BW, a XP Advisory. Ao todo, são mais de 150 bilhões de reais que esse grupo é responsável, de um grupo restrito de famílias. Através do produto, você acessa a mesma inteligência de alocação desse grupo, por apenas R$5.000. Em geral, essas casas elas exigem que as pessoas tenham um patrimônio financeiro entre 10 milhões e 300 milhões de reais, dependendo do caso. A segunda característica que chama a atenção do produto é que você acessa, através de uma mesma solução, diversos gestores de patrimônio, gestores de recursos de primeiríssima linha, fazem parte da carteira Ibiúna, SPX, Kinea, Nave, Constellation, Velt, e na semana que vem está entrando a Apex. Então é um grupo de primeiríssima linha. Você diversifica o seu portfólio através de estratégias macro, multimercado macro, ações e renda fixa. Então é uma excelente solução, sobretudo considerando que é um veículo previdenciário focado no longo prazo. E a terceira característica, eu diria a principal delas, é que através desse veículo você também realiza a diversificação do seu, diríamos, o seu bolso de filantropia. Você também realiza a diversificação através de grandes instituições filantrópicas, mas você não paga nada por isso. Quem paga é o gestor. 1/3 da taxa de administração é direcionada para o VRB Impacto, que seleciona projetos voltados para a educação e inclusão produtiva no Brasil. A gente foca em realizar, em transformar as vidas de milhares de pessoas no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Pernambuco. E a gente espera alocar mais de 35 milhões de reais ao longo dos próximos 10 anos nesses projetos, em instituições também de excelente qualidade. E você pode gerar impacto na vida das pessoas sem pagar nada por isso. Então, o VRB Previdência está disponível na plataforma da XP por apenas R$5.000. Queria pedir também para, se vocês puderem, acessar as nossas redes sociais para dar uma força para o projeto, @VRB Impacto, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Queria agradecer de novo pela audiência e desejar uma excelente live para todos. E agradecer a Nave Capital e o Valdir Serafim. Muitíssimo obrigado pela parceria. Obrigado. Thiago. Boa noite, pessoal. Boa noite, Juliana, Roberto, Thiago, Guilherme. Parabéns aí pela iniciativa da VRB. Acho que num momento como esse fica mais claro para todo mundo a importância que tem a solidariedade, enfim, a união e o trabalho de vocês aí sendo muito bem feito na Filantropia 2.0. E obrigado também pelo convite aí para poder expor aí um pouco do que a gente faz aqui, um pouco da nossa cultura, do nosso jeito de fazer, enfim, das nossas ideias que a gente tem hoje. Muito bom. Valdir, eu queria começar a entrevista com um tema super quente, Copom. Já era esperado que o Banco Central reduziria os juros hoje, mas o tamanho da queda surpreendeu muita gente, né?
Então, eu queria Sem saber dúvida. se te surpreendeu, e também quais podem ser os impactos para o mercado de renda variável. Qual que é a sua avaliação aí sobre isso? O mercado de renda variável, sem dúvida, é positivo, né? Eu acho que volta aquela máxima volta não, mas fortalece aquela máxima do cash is trash, né? Enfim, com esse juro nesse patamar, né? Acho que inclusive o comunicado do Copom deixou aberto mais uma queda ainda para frente, né? Então, o juro de 3 para baixo de 3% deixa as opções muito mais, a opção de bolsa muito mais atrativa, né? E a gente acredita em bolsa, né? Acho que tem que separar a discussão aqui. Acho que tem bastante gente falando que com essa bomba fiscal do Congresso, de não ter aprovado isso, não ter aprovado aquilo, acho que tem que separar a discussão, né? O que é o fiscal? O fiscal, ele tem influência no juro de longo prazo. Mas esse não ter reajuste dos salários lá seria um prejuízo mais de curto prazo, né, de 1 ano, 2 anos, nada que interfira muito na dinâmica de dívida de longo prazo, né. Então, assim, para a Bolsa, sem dúvida nenhuma, é positivo, e para as empresas listadas na Bolsa que tem, a maioria delas, custo de captação ligado ao CDI, é bastante positivo também, né? Acho também que é importante ressaltar que tem várias empresas na Bolsa que elas têm um mecanismo de transmissão disso para empresas menores e para o consumidor bastante forte. Eu acho que um exemplo que a gente pode citar aí enfim, essas empresas de marketplace, de internet, que elas dão capital de giro para os seus sellers, né, para os seus fornecedores, baseado no CDI. Então, existem vários mecanismos de fazer isso passar. Então, não é só... Então, além de ser positivo para a Bolsa, também é positivo para a economia como um todo. Uhum. Legal. Guilherme, você tem uma pergunta para fazer? Tenho. Obrigado, Valdir. Obrigado aqui pela presença. Agradeço também, em nome da UBS Consenso, pela participação dentro da carteira do VRB e do projeto. Vocês estão bastante tempo no mercado, muito tempo, mas a Nave é uma asset nova, né? Queria que você contasse um pouco para a gente como foi a ideia da formação da empresa, as questões relacionadas à formatação, questões relacionadas aos valores, seleção de profissionais. Como foi esse trabalho, que é o trabalho que naturalmente vai alimentar o seu processo de investimento, mas que precisa ser muito bem feito. As peças do xadrez precisam estar muito bem montadas. Claro. A gente, como você falou, né, a gente já trabalha junto há bastante tempo, né? Eu fui trabalhar com o Felipe no começo de 2011, né? Então faz mais de 9 anos quando eu saí do Safra e fui me juntar ao time de análise da Condor. Depois de um tempo, eu comecei a ajudar na gestão e hoje a gente faz a cogestão dos fundos, tá? Em 2018, a gente fez a migração dos fundos para a Nave, né, a antiga Condor Equities. A gente sempre quis preservar os mesmos valores que a gente aprendeu com o nosso processo ao longo do tempo, né? Então, é um time que gosta bastante de estudar e fazer o trabalho de formiguinha. A gente não gosta de comprar uma história, uma tese, né? Então, vou dar um exemplo aqui, uns 10 anos atrás se falava que a China ia ser um grande consumidor de proteínas no mundo, então tinha proteínas de frango, por exemplo, então tinha bastante gente que tinha essa tese e montava posição em empresas exportadoras de proteína de frango na época, porque um dia isso ia acontecer. Não, a gente não tem esse negócio de traçar um cenário e seguir ele. A gente traça vários cenários e procura, com esses cenários, entender qual é a simetria, quais são os riscos que a gente está correndo, e se for para o cenário que a gente gostaria que fosse, a gente
tende a ganhar um pouquinho mais, né? Então é um cenário ali de bastante estudo, bastante simulação, de bastante procura de assimetria, né? E o processo também... Você Pode falou de falar. cultura, bem no comecinho. O que é essa cultura que você, na empresa, veria que está enraizada, conforme novos analistas entram, novos profissionais entram? Você, Felipe, tem toda essa vivência longa, outros profissionais também, mas com a empresa crescendo, você vai contratando. Que valores que você gostaria que estivessem enraizados na empresa? Uma coisa que é bastante legal é que todo mundo tem voz, desde o estagiário até, enfim, o CEO da empresa. A gente chega numa reunião ali, todas as ideias, elas são colocadas e são discutidas. A gente não julga se a ideia é boa dependendo de onde ela partiu, de quem falou ela, mas sim do conteúdo que ela traz. Então a gente gosta bastante, alimenta bastante esse ambiente, né, de discussão o tempo todo, né? Eu acho que a única maneira de duas cabeças pensarem melhor do que uma, depois que elas se juntam, é que se as pessoas interagirem bastante, as pessoas discutirem bastante, e aí as ideias boas elas acabam sobrevivendo. Então a gente traz todas essas ideias para o comitê, não importa de quem veio, e vai debatendo em cima delas. As ideias ruins, os raciocínios que não são os melhores, eles acabam sendo expurgados automaticamente nesse ambiente de debate que a gente criou aqui, que a gente conseguiu criar aqui. E as boas, que prosperam nesse ambiente de debate, elas acabam se mostrando melhores no longo prazo também, assim, porque realmente são várias cabeças pensando naquele negócio e interagindo para fazer aquilo ali sobreviver ou morrer ao longo do tempo, tá? Então, se for resumir isso aí em poucas palavras é o darwinismo de ideias, né? As ideias aqui elas passam por um processo de escrutínio, de debate constante, e todo mundo tem voz. Acho que isso é bastante importante na nossa cultura. Obrigado. Legal, Valdir. E eu queria falar um pouco dos investimentos dos fundos de vocês. Como é que vocês estavam posicionados antes da crise, dos impactos da crise do coronavírus ficarem claros? Muitos gestores estavam otimistas, né? Enfim, até por conta desse processo de queda de juros. Queria saber como que vocês estavam e se vocês tiveram que fazer mudanças depois que os impactos da pandemia ficaram claros e quais foram essas mudanças? Claro. A gente também estava bastante otimista, né, no começo do ano, tanto lá fora quanto aqui dentro. Lá fora, um tema que ficou que pressionou bastante os mercados e a economia foi o trade war ao longo do ano passado inteiro, e na virada do ano a gente já tinha um alívio nisso, a gente já tinha data para assinatura da fase 1 do acordo de China e Estados Unidos. Então o principal peso dos mercados tinha saído um pouco de cena ali, e aqui no Brasil, internamente, a gente estava com um otimismo, vamos dizer assim, inédito, né? Que assim, a gente conseguiu controlar, de certa maneira, a dinâmica de dívida PIB de longo prazo, e isso ia trazer para a gente um crescimento de atividade, um crescimento de PIB por vários anos consecutivos, um crescimento de mais longo prazo. A gente não esperava que o PIB fosse crescer 4% esse ano, 4%, 5%. Não é isso, mas vários anos de 2%, 3% de maneira sustentável. Não era um PIB mais carregado por consumo, por gastos do governo, por coisas de curto prazo, e sim carregados por investimento. Então a gente estava bastante otimista, sim, com a Bolsa, e a gente teve que fazer algumas mudanças ali na volta do Carnaval, né, que foi quando, foi no meio do Carnaval, quando aqueles números da Itália vieram um pouco piores, né? A Itália é um país super capilarizado no mundo, só vocês pensarem o tanto de gente que trouxe o vírus para o Brasil da Itália, tanta gente conhecida nossa que veio da Itália, que, enfim, estava preocupado. Então, é um país que o mundo inteiro faz turismo na Itália, faz negócio na Itália, então isso aí foi uma coisa que preocupou mais, né? Então, a gente chegou do Carnaval com essa notícia, e ali a gente reduziu a exposição direcional dos fundos, a gente fez um pouquinho mais de caixa no FIA,
reduziu o direcional do long short previdência, do long bias, e trocou também, naquela hora, a gente sempre diz, né, a gente colocou de novo a cabeça para dentro do casco da tartaruga, né, porque a gente não sabia o tamanho do buraco, o tamanho que aquilo ia ser. E o que significa isso em termos de investimento, né? A gente tirou o pé de empresas que tinham dívida, né, porque a dívida, ela acaba tirando naquele cenário ali, ela poderia, né, ela pode tirar a possibilidade do retorno da empresa. Se ficasse fechado por muito tempo, se tivesse um lockdown em vários países por muito tempo, se a empresa tivesse dívida, não importa se daqui a 2 anos ela conseguisse crescer até mais do que ela tem hoje, se ela não conseguir se refinanciar naquele meio do caminho. Então, a gente ali viu um perigo bastante grande em empresas alavancadas, e também a gente saiu de todas as empresas que têm um business que pudessem ser afetado de uma forma permanente, tá? Acho que o maior exemplo ali é no setor de aéreas, a gente tinha posição, a gente resolveu zerar tudo ali naquela semana entre o fim do carnaval e o começo de março, tá? E ali a gente rodou para onde essas empresas, né? A gente aumentou a nossa exposição em empresas um pouco mais defensivas, empresas fortes, que a gente sabe que daqui a 2 anos elas vão ser dominantes no mercado, mas que elas não tivessem dívida, né, por aquele ponto que eu falei, e a gente conseguiu encontrar algumas oportunidades de empresas que poderiam estar bem posicionadas para um lockdown mais longo, oportunidades de disruption aí, né. Acho que a gente pode até falar um pouquinho isso um pouquinho mais para frente, mas algumas mudanças que vieram para ficar. Então a gente tenta também espelhar isso na nossa carteira de alguma maneira. Legal. Antes da gente entrar nesse tópico, Guilherme, você quer fazer mais uma pergunta ou a gente já entra nessas mudanças aí nessa nova carteira? Eu queria, antes de falar sobre a carteira, que você descrevesse um pouco, você falou de long bias, long and short. Eu gostaria que você nos falasse um pouco, de um modo mais detalhado, sobre o processo de investimento e como esse processo de investimento ele chega nas estratégias. Né? Tá. Quais são as estratégias de cada um dos fundos da casa e como vocês trabalham para distribuir dentro do processo de investimento as ideias, seja de long and short, long and biased e as demais estratégias. Legal. Vamos lá, a gente aqui tem um processo só, tá, de análise e investimento. Acho que eu até aproveitar para falar aqui, né, a Nave é uma casa que a gente conta hoje com um pouco mais de 5 bilhões de patrimônio, tá? A gente divide isso em 3 estratégias, porque eu não tô, Previdência é um espelho do long short, tá? Então, eu estou colocando só o long short como uma estratégia. Então, a gente tem um long bias, um long only e o long short, tá? Os 3 fundos, eles têm exatamente as mesmas estratégias de ações long, tá? De ações compradas, tá? A gente tem ali uma carteira de mais ou menos 20 papéis, tá? Que eles disputam o tempo todo quais são os 20 com melhor assimetria em todo o nosso universo de cobertura, e ali no FIA, exatamente essas 20 ações, essas 20 empresas, esses 20 investimentos. O long bias, ele tem esse 20 investimento, mas ele tem algumas outras estratégias ali dentro, ele tem alguns pares long short, alguns pares dentro do mesmo grupo, alguns pares de empresas correlacionadas. Ele pode fazer também algum hedge em cima do índice, em cima de uma carteira pulverizada que a gente discute aqui, e os hedges diversos, né? A gente pode, inclusive, fazer hedges lá fora, né? Sortear, ao invés do Bovespa, sortear o S&P, a gente tem essa liberdade no long bias. A diferença é que o FIA ele pode ir só até 67% comprado em ações, o long bias a gente pode ir de 0 a 100%, a gente tem essa liberdade direcional nele, tá? E no long short a carteira é igual a dos dois, só que metade, então ele é 50% comprado, e ele na média do tempo, hedgeado 100%. Tá? Então ali entra também o S&P, a gente pode fazer, a gente entra no índice futuro e uma carteira pulverizada de 100 ações, que a gente construiu aqui, uma carteira sintética, e também pode entrar, se a gente estiver vendo alguma oportunidade, algum short, alguma aposta
de empresa que a gente acha que vai cair o preço da ação, tá? Então, ele é um produto com benchmark CDI, uma carteira um pouco de arbitragem. Ali a gente quer que a nossa carteira ela performe melhor do que os nossos hedges e as nossas escolhas de ações na ponta vendida. Para chegar nesses nomes, 20 nomes da carteira long, dos pares long and short, esses comitês, né, essas discussões, como que é um grupo de analistas que traz para os gestores trabalharem em cima das teses? Você falou que tem toda a questão do challenging. Como esse processo ele é feito para chegar nesses nomes? E eu também gostaria de saber se você falou que tem hedges, só que você citou índices de ações. Eu gostaria de saber se você pode fazer um macro overlay, hedges em dólar, em juros, na estratégia long bias, por exemplo. Tá. Valdir, antes de você responder, eu ia até te pedir para o que você puder simplificar dos jargões de mercado e tal, e deixar mais claro, porque nem todo mundo que está assistindo a gente sabe tudo. Você explicou bastante long bias, long short, mas as estratégias de hedge e tal, então tudo que você puder explicar fica mais claro para quem estiver assistindo. Tá bom, legal. Vou tentar passar por tudo aqui, então, rapidinho, tá? Mas a primeira parte do processo, Guilherme, ela é alocação de tempo, tá? A gente tem um time hoje aqui de 9 analistas, né, sendo 6 analistas mais seniors e 3 um pouco mais júnior, e a gente a gente decide de uma forma muito próxima como é que eles vão alocar o tempo deles para a gente não ter desperdício de alocação de tempo, porque o tempo é finito, não tem muito o que fazer. Então, antes de a gente operar qualquer ação, da gente partir para qualquer investimento, a gente passa por todo um processo de estudo, tá? A gente decide onde vai alocar o tempo, aí a gente estuda, tá? A gente é bem chato aqui, faz realmente um trabalho de formiguinha, de entender todos os riscos envolvidos naquilo ali. Então, assim, o analista, quando ele entra, ele pode passar até 2 anos sem tirar uma boleta no setor dele, assim, porque a gente realmente não viu nenhuma oportunidade, mas faz parte do nosso processo. Então, a gente tenta operar só ações que realmente a gente tem um entendimento bastante profundo, tá? E ali, depois disso, a gente faz a competição de ideias que eu falei. A gente tem 2 comitês, mais ou menos, semanais, tá? Que a gente coloca ali os cases que a gente está achando que pode ter alguma simetria, ou alguns cases a gente nem está achando que tem, mas a gente está um tempo sem olhar, a gente dá uma olhada naquilo ali, e a gente tenta fazer isso, padronizar isso no nosso processo, em termos de assimetria, de risco-retorno. Quanto eu tenho para perder, qual vai ser a minha TIR de médio prazo, e se tem alguma opcionalidade também é bem-vindo, tá? Então, se essa empresa, tem empresas, por exemplo, que poderiam ser compradas por algum competidor que já está de olho há bastante tempo, ela poderia ser vendida. Então, isso é uma opcionalidade, por exemplo, mas tem vários tipos de opcionalidades nas nossas empresas. A gente também acha bastante bem-vindo quando a gente consegue encontrar essas características, tá? Além disso, a gente tem 5 pessoas no nosso time de Data Science, tá? Que isso mostra o tanto que a gente é chato com números, com dados. A gente realmente acha bastante importante ter o acompanhamento de todos os dados disponíveis, ter o número certinho ali na ponta, é um negócio que a gente é bastante criterioso aqui, tá? Além disso, a gente tem 3 pessoas no time da gestão, né? Eu, Felipe, um trader, e o nosso economista para fazer um acompanhamento um pouco mais macro do político. Acho que no Brasil isso sempre foi bastante necessário, enfim, e está ficando de novo agora. De tempo em tempo fica bastante importante de novo, né? A sua segunda pergunta, Juliana, eu não lembro qual foi. Se puder repetir. Não, na verdade, eu falei para você, a respeito de possibilidade de fazer um hedge em dólar, um hedge em juros, ou só em índices de bolsa. Tá. A gente tem liberdade para fazer isso, tá? No long short e no long bias principalmente, mas não é o nosso core aqui, tá? Não é onde, da mesma maneira que em ações a gente só opera um papel
de uma empresa, quando a gente acha que a gente tem um conhecimento relativo bom, relativo ao mercado, no dólar e nos juros a mesma coisa, só que raramente a gente encontra, a gente se acha nessa posição de ter alguma vantagem em termos de, putz, eu estou vendo um negócio que o mercado não está vendo nesses mercados, porque eles não são o nosso foco principal de análise. Mas em 2015, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? A gente fez bastante hedge da nossa carteira comprada, ao invés de estar vendido em índice futuro, a gente comprou o dólar futuro na época, né? E deu bastante certo. Mas ali naquela época, a gente tinha muito input das empresas que a gente conversava, que davam para a gente esse edge, que dava para a gente essa confiança, que aqui no Brasil aquele câmbio estava errado, as empresas iam todas quebrar se aquele negócio continuasse assim. Então, todos os setores primários da economia brasileira estavam bastante reclamando bastante do nível do dólar, era a válvula de escape, enfim, então a gente ali viu uma oportunidade de bastante assimetria para fazer um hedge naquela posição, mas não são coisas assim que a gente, vou operar aqui uma curva curta do DI, ou vou operar o dólar aqui, girar dólar, isso a gente não faz, tá? É mais quando assim, a gente tem uma posição estrutural, uma cabeça estrutural para aquele ativo, a gente pode sim colocar na carteira. Ótimo. E eu queria voltar, então, naquela questão das oportunidades que você tinha falado um pouco antes, né? Você falou que vocês identificaram oportunidades na Bolsa, baseados em tendências que vocês acham que vão se manter aí depois de passar esse período mais grave aí da quarentena e da pandemia. Quais que são essas tendências, primeiro, e as oportunidades também que vocês encontraram? Tá, legal. Acho que separar em duas aqui, né? Tem as oportunidades de preço, né? Então, aqueles ativos que a gente não tem uma mudança estrutural, como é que ele vai ser daqui a 2 anos, mas eles caíram pela metade e a gente acha que elas vão ser sobreviventes, então eles têm um retorno bastante bom, assim. E tem desse caso que você está falando, de empresas que a gente acha que podem se beneficiar desse processo todo de alguma maneira, tá? Eu acho que o principal setor aqui, é bem falado, é o setor de e-commerce, né? As pessoas têm feito muito mais compra, né? Acho que falo até por mim mesmo, pela minha esposa, a gente tem feito muito mais compras online porque não tem outra maneira. E a gente acha que isso veio para ficar. Muita gente que não tinha confiança, né, de fazer uma compra e chegar na data do cartão de crédito, elas estão experimentando agora e não vão voltar mais a comprar a mesma quantidade que elas compravam antes fora do mundo online. Então, realmente o e-commerce é uma oportunidade que veio, é um setor que veio realmente para ficar na nossa cabeça, tá? A gente tem alguns dados que a gente acompanha aqui, a gente viu que a base de usuários de algumas empresas dobrou já do começo da crise para cá, por conta dessa necessidade, né? Então, realmente, enfim, é realmente um setor que a gente está vendo bastante oportunidade para frente. Tá, e você falou de oportunidade de preço também que vocês identificaram, né? Você pode citar alguns exemplos, assim, de empresas ou setores que ficaram super baratos e vocês aproveitaram para entrar? Tá, claro. Eu acho que Eletrobras é uma bem emblemática, tá? A gente já acompanha o papel, enfim, acompanha uma empresa há bastante tempo, tá? E a gente tem todas as contas muito bem feitas de Eletrobras, de todas as geradoras de energia, quanto que ela tem para receber nas indenizações, os contratos de transmissão, que, enfim, que caíram lá atrás. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui também para não atrapalhar a live, mas enfim, a gente tem as contas todas muito bem feitas e a gente tem bastante confiança naquele valuation. Só que o mercado sempre operou Eletrobras de uma maneira muito, vai privatizar, não vai, então muito ruído fez preço, porque é realmente uma empresa muito complexa de fazer as contas de todos os ativos que ela tem. Então, isso dá para a gente bastante oportunidade ao longo do tempo. Então, a gente adicionou bastante Eletrobras ali no começo, no meio do mês de março, ali do meio para o fim, tá? Uma outra empresa também que a gente já achava barato antes da crise toda, e que agora ela ficou, enfim, tem bastante incerteza envolvida, mas que ela ficou bastante barata, BRDT, tá? A gente tem um case ali de privatização,
ela foi privatizada no ano passado, tem feito um trabalho de corte de custo. A gente está vendo os volumes desabando bastante, né? Obviamente, a circulação de pessoas tem caído, não tem como uma distribuidora de combustível não se prejudicar, mas realmente o movimento de preço ali foi bastante acentuado, foi muito maior do que qualquer coisa que a gente coloca na conta aqui, então a gente aproveitou também para aumentar um pouquinho, tá? Mas tem algumas oportunidades desse tipo hoje na Bolsa que a gente enxerga. Legal. BRDT, só para quem não sabe, BR Distribuidora, né? BR Distribuidora, desculpa, maneira de falar do Isso, ticker. não, tranquilo. E só para concluir aqui esse cenário, né? Você falou da tendência de e-commerce. Quem que é o player preferido de vocês nesse setor aí de e-commerce para navegar esse momento? Legal. Nosso player preferido é Lojas Americanas hoje, tá? O posicionamento da empresa, dado que ela vende itens mais essenciais, né? Historicamente, a Lojas Americanas sempre vendeu muito mais itens essenciais, e a penetração do online dentro das vendas dela, né? Hoje, 2/3 hoje, base 2019, né? Que amanhã ela solta resultado, então estou falando baseado um pouquinho mais no passado, 2/3 da venda dela já eram feitos pela internet. Ela tem feito um trabalho, ela aproveitado essa crise toda para fazer um trabalho de integração de loja física online, loja física de terceiros com online na plataforma. Então, se você pegar o seu aplicativo aqui, você vai ver ali uma tag nova ali, que é tipo, as lojas perto da sua casa, qual o estoque que elas têm. Então, ela conseguiu fazer a integração já de ter o estoque de todas as lojas, ou de várias lojas perto da sua casa, de qual é a capacidade, e entregar isso no mesmo dia, né, de o que ele tem no estoque, e ele pode entregar isso no mesmo dia fazendo essa integração. Então, eles têm feito vários trabalhos legais no online aí, enfim, a gente tem visto um crescimento bastante acelerado de tráfego quando a gente olha os trackings aqui, tá? E aí, quando a gente olha um resultado de Mercado Livre hoje, que o cara falou que o tráfego de abril cresceu, GMV de abril, né? Cresceu ali, enfim, quase 3 dígitos, isso dá para a gente bastante otimismo e conforto na nossa aposta aqui também, tá? Legal. O Roberto tem uma série de perguntas de previdência para fazer para você, mas antes disso eu queria ver com o Guilherme. Guilherme, você tem mais alguma pergunta sobre investimentos para fazer para a gente fechar esse capítulo e entrar em previdência? Tenho mais uma, então. Vocês comentaram bastante agora sobre tendência, o Valdir colocou sobre o e-commerce, né? Eu imediatamente lembrei de uma fala do Mike Moritz, que é um grande investidor de venture capital, do Sequoia Capital, e ele falou que esse coronavírus, Covid, nos catapultou para o futuro, né? 5 a 10 anos. 5 a 10 anos. Dependendo das empresas. Quando você fala que a penetração dobrou da base de usuários, tudo que você descreveu a respeito das empresas que estavam posicionadas e o quanto, mesmo esses web conferences que a gente tem como Zoom, a base de usuários está lá na frente. Então, e outras questões que se prejudicam, né? Por exemplo, shoppings se prejudicam com e-commerce, companhias aéreas vão se prejudicar por conta do menos voos corporativos, naturalmente, mais trabalho remoto vai fazer com que lajes corporativas sejam menos demandadas e assim vai. Então, eu queria aproveitar nessa dinâmica das tendências e entender o que vocês veem para o segmento de shoppings, tá? Baseando-se, você falou de lojas americanas para e-commerce, e como você falou que saiu de companhias aéreas, se mesmo com estarmos muito adiante em relação a isso, oportunidades de preço o faria voltar para investimentos nesse setor. Eu acho que tem que ter bastante vantagem de preço aqui, tá? Porque eu acho que companhia aérea realmente é o que você falou, tem uma mudança estrutural aí do jeito que as pessoas vão lidar com reuniões, com viagens, que tem uma demanda que não volta tão cedo. E o setor de aéreas também é um setor bastante endividado, né? Todos
praticamente todos os aviões das companhias aéreas, eles estão em algum leasing, né, operacional ou financeiro, que é um negócio que atrapalha bastante o conforto na hora da volta. Então, se for me perguntar se elas voltam algum dia para o nível que ela está hoje, eu acho que volta, mas no longuíssimo, que estavam no começo do ano, mas no longuíssimo prazo por esses fatores que eu te falei. A demanda vai ser estruturalmente mais baixa e elas têm dívida, que acaba consumindo permanentemente o capital dessas empresas, tá? A questão de shoppings, eu acho que o shopping não vai acabar. A China é um país que a gente estuda bastante aqui para entender o nosso case um pouco melhor. E lá o shopping funciona bastante, assim, as pessoas vão no shopping. Shopping é um centro de convivência, shopping é um centro de alimentação, shopping é onde as empresas lançam e testam seus produtos, então eles não vão acabar. Mas tem que ter uma diferenciação bem grande aqui de que tipo de shopping a gente está falando. Eu acho que os melhores shoppings, eles tendem a sobreviver e, enfim, talvez até crescer no longo prazo. Agora, o shopping que tem aquelas coisas ali que a gente compra para o dia a dia, aquele shopping um pouco mais afastado, um pouco mais mal localizado, eu acho que esses shoppings realmente não... Eles tendem a acelerar essa tendência que já vinha acontecendo, né, desses shoppings perderem fluxo, tende a acelerar e esses shoppings acabarem fechando aí, né, ao longo do tempo, tá? Na carteira vocês carregam algum ativo de shopping? A gente carregou, a gente viu algumas oportunidades, tá? Depois daqueles sell-offs que tiveram ali, daquelas vendas fortes que tiveram de bolsa ali no começo de março, enfim, que a bolsa caiu basicamente pela metade, né, caiu de 120 para 60 mil, a gente encontrou várias oportunidades de preço na bolsa, assim, que dava oportunidades por 2, 3 dias e com liquidez para fazer, coisa que é muito rara e eu acho que para frente essas oportunidades tendem a diminuir, tá? E shopping foi uma delas. A gente pegou ali, a gente enxergou ali alguns ativos, algumas empresas caindo, coisa de 60% do preço que estava antes, sendo que eles não têm dívida, e são bem posicionados. Então, um shopping só, vários shoppings de realmente aqueles shoppings que têm essas características que eu falei, que as lojas querem lançar seus produtos lá, enfim, shoppings que vão ser sobreviventes no longo prazo. Como eles não têm dívida, e o juro não mexeu, o juro longo, principalmente, não mexeu de uma maneira para justificar essa queda de 50%, 60%, a gente acabou adicionando alguns nomes no nosso portfólio ali, tá? Mas eles andaram muito rápido, a gente diminuiu um pouco, então a gente conseguiu fazer alguns trades um pouco mais de curto prazo ali, aproveitando essas oportunidades de preço. Legal, obrigado. Roberto, quer fazer uma pergunta? Boa noite a todos, boa noite Juliana, boa noite Valdir. É uma satisfação muito grande estar presente em mais essa live do VRB, representando os SP Seguros. Valdir, primeiro, agradecer a parceria que a gente tem forte no VRB Previdenciário, um instrumento que está um sucesso em termos de captação, tem um mote bastante diferenciado, e também as demais parcerias que a gente tem aqui na SP Seguros. A minha primeira pergunta, na verdade, é um pouco mais genérica, né? A gente sabe que nessa crise, essa volatilidade, a estratégia long e short ela é bem diferenciada para você agregar para o cliente, né, um valor adicional. Você acha que o fator de você estar comprado e vendido pode ser um diferencial, uma defesa com relação às demais estratégias de fundos de ações? Sem dúvida, né? Acaba que a nossa carteira aqui, simplificando assim ao máximo o que a gente faz, a gente tem uma carteira de coisas que a gente gosta, coisas que a gente acha que vai andar, e vendido numa carteira de coisas que a gente não gosta, coisas que a gente acha que tem potencial até de queda, tá? Grosso modo é isso que a gente faz. Então isso tira bastante o risco direcional de bolsa de curto prazo, né? Tanto que o nosso long short ele está até positivo no ano, ou
perdendo pouco, assim, coisa de bips, assim, né, por conta dessa característica. Ele é um fundo realmente de arbitragem, melhores ideias contra piores ideias, é isso que a gente tenta fazer. E ele tem uma característica também, que ele tem um componente direcional, tá, que é onde a gente calibra o risco do fundo. Então, se a gente está com uma carteira um pouco mais defensiva e está achando que no curto, médio prazo pode ter algum evento que possa fazer a bolsa andar, a gente aumenta um pouquinho o direcional, e a mesma coisa na parte de baixo, então, na parte vendida, né? Então, a gente calibra esse vendido e comprado um pouquinho para lá, para proteger ainda mais o nosso cotista e entregar para ele o que ele está procurando quando ele compra o fundo long short, que é realmente uma carteira de arbitragem, né? Mas ele tem um benchmark CDI, então ele é bem mais defensivo, sim, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Agora, entrando um pouquinho na Previdência, a gente sabe que a gente tem uma evolução muito importante em termos regulatórios, que a Previdência se torna hoje um veículo muito sofisticado de investimentos, né? Você vê, na verdade, ainda algum tipo de restrição quando você olha a sua alocação do long e short do fundo tradicional para a sua alocação em Previdência? A gente tem algumas restrições regulatórias, sim, tá? O nosso long short, por exemplo, ele tem não previdência, né? O long short, o antigo, ele tem um veículo que ele é investido lá fora, né? Que a gente consegue fazer algumas operações. Então, tem algumas empresas brasileiras hoje que são listadas lá fora, só lá fora. Um exemplo é a XP, mas temos aí também a Stone, PagSeguro, enfim, alguns outros exemplos. Ele tem essa liberdade de fazer esses investimentos, tá? E na parte do hedge também, eles têm algumas diferenças, têm algumas limitações também no fundo de previdência, que a gente não consegue fazer o hedge na carteira pulverizada sintética que eu falei no começo da live. Como é que a gente ajusta isso? A gente aumenta o componente de risco direcional nele. Então, no ano passado, por exemplo, ele teve uma performance bastante positiva por conta disso. A gente tinha um investimento de médio e longo prazo no direcional, né, principalmente na taxa longa de juros. A gente tinha um call estrutural que ia ter um fechamento da taxa longa de juros, fez um investimento ali e o fundo conseguiu se beneficiar da nossa cabeça, tá? Então, a diferença desses dois tipos desses dois produtos, elas terminam aí. A carteira comprada é exatamente igual e o direcional varia muito pouco. Perfeito. Tem mais uma pergunta para finalizar com relação à Previdência, está um pouco ligado ao comportamento do cliente hoje. A gente viu que nesse cenário de crise, praticamente a Previdência ela passou sem grandes saídas, sem grandes saques. A gente observou que o cliente está muito mais resiliente com relação ao produto. Você acha que, de fato, esse educacional está chegando na ponta? Você acha que cada vez mais o cliente está com um mindset de longo prazo na Previdência? Até pegando um pouco de gancho também, o cupom hoje está 3%. Eu acho que cada vez mais a Previdência se torna um instrumento muito poderoso em termos de longo prazo. Eu acho que esse educacional veio para ficar. Eu queria saber um pouco do seu ponto de vista. Acho que sem dúvida, sim. O case o caso do jargão que a gente usa aqui sempre, né? Eu pedi escusas aqui, depois eu tento traduzir de financial deepening, né? De aprofundamento, das pessoas terem um pouco mais de conhecimento, um pouquinho mais de contato com gestores, com empresas, entender um pouco mais aonde elas estão investindo. Isso influencia, sem dúvida nenhuma, a maneira de como as pessoas investem, o desespero delas. Então, o desespero delas quando tem uma crise dessa, né? Então, acho que sem dúvida nenhuma ajuda bastante. E tem um outro fator também, que essa crise, ela é muito diferente das outras. Ela tem começo, meio e fim, né? Ela foi causada por uma pandemia, foi um negócio muito agudo, né? Essa queda foi uma queda muito aguda, pegou as pessoas de surpresa, mas essa pandemia a gente já viu na China como é que funcionou a curva, a gente já viu na Europa como é que está funcionando, nos Estados Unidos. Então, assim, eu não sei quanto tempo vai durar, se vai durar 2, 3, 6 meses, mas é fato que vai acabar, e daqui a pouco as pessoas vão voltar para
para as ruas, vão voltar a consumir. Então, as pessoas têm isso na cabeça. Se essa queda que eu tive, ela não é uma queda permanente, ela não deve continuar. Ela deve, em algum momento, voltar. Enfim, foi muito rápido, não deu tempo dela se preparar para essa queda, então agora as pessoas estão preferindo continuar investidas. Acho que tem um pouco disso também, tá? Tá ótimo. Valdir, queria agradecer, a gente chegou ao nosso tempo aqui no final, queria agradecer a sua participação, foi excelente, acho que foi ótimo para quem está assistindo também. Eu que agradeço. Eu lembro que a série VRB Talks continua, a gente vai ter uma série de gestores aí nos próximos quase 2 meses. Queria agradecer a participação de todos e chamar o Thiago para fazer o encerramento também. Oi, Juliana, queria agradecer a Nave, Consenso, UBS Consenso, XP Seguros e Infomoney. Como eu disse, a gente fica super honrado pela parceria. E semana que vem a gente está de volta, quarta-feira, às 7 horas da noite. A gente vai entrevistar o Marco Aurélio Freire, da Kinea, mais um dos fundos investidos pelo VRB Previdência. Valdir, obrigado novamente. Obrigado, eu que agradeço, pessoal. Obrigado a todo mundo aí, obrigado pela oportunidade. Boa sorte para todo mundo. Obrigado, valeu, Valdir. boa Obrigado sorte a todos. Obrigada. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.